Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de nós darmos início na palavra, eu queria só trazer alguns avisos para os irmãos, né? Essa semana nós teremos o nosso discipulado geral. Semana que passou acabou não tendo, por problemas maiores, né? Mas essa semana nós vamos estar junto lá no prédio do SIC, né? Os líderes em treinamento, né? Aqueles que ocupam liderança na vida da igreja. Um outro aviso que eu quero dar para você também é que a partir de domingo que vem nós vamos ter o início do nosso projeto de 21 dias. Amém? E vai ser uma grande bênção, né? O nosso jejum de todo semestre, né? E nós vamos falar sobre, né, liberando fé. Vamos falar de "Cri, por isso falei". Né? Certamente vocês ouviram, né, ou pelo menos alguns ouviram as lives do pastor Aloísio, e nós vamos estar também, né, tendo esse período. Então, diferentemente dos demais projetos que nós fizemos, nós vamos fazê-lo de maneira online, né? Então, nós teremos as lives, vai ser uma grande bênção, creio nisso, vão poder atingir muito mais pessoas. Amém? Você vai estar envolvido comigo nesse tempo de jejum, amém? Amém. Em nome de Jesus, todos estaremos e vai ser uma grande bênção, né? Então, o material gráfico todo vai estar sendo rodado, né? No domingo nós já vamos entregar para os irmãos, né, os nossos alvos, tudo aquilo que nós temos normalmente acontecendo nos nossos projetos. Então, eu queria convocar você a não perder, né, a partir do próximo domingo, né, serão realmente 21 dias que o Senhor vai manifestar da grandeza dele através da fé. Amém? Quantos querem avançar em fé nesse tempo em nome de Jesus? Amém, será assim. Você será surpreendido com um novo nível de fé que o Senhor vai levar você. Amém, querido irmão? Eu queria ministrar com você hoje, eu quero falar sobre operando pela lei da fé. Mas antes disso, eu queria contar uma história para você, bem breve, de certa localidade estava com problema de chuva, né? Não é o nosso caso de Curitiba, apesar que as últimas temporadas aí têm parado as nossas chuvas, né? Mas conta-se a história que havia uma região que estava com muita falta de chuva. E os crentes de uma igreja, né, os homens e mulheres de Deus, resolveram então, né, combinaram de voltar então ao prédio da igreja e fazer uma vigília. Orar ali então, pedindo a Deus que mandasse chuva. Porque haviam várias necessidades. Você sabe como é ruim, né, estar, né, e você chegar em casa e às vezes depois do trabalho querer tomar um banho e não ter água, né? É muito ruim. E aquele povo estava vivendo as mesmas condições que nós muitas vezes temos vivido, quem sabe um pouco mais. Então havia, né, já há muito tempo que não chovia naquela localidade, né, a seca assolava toda aquela região. E aí então, na hora marcada, os irmãos declararam que 10 horas da noite estariam lá já para orar, para buscar o Senhor, né, para que a chuva pudesse vir, para que pudesse haver então uma resposta da oração. Então, na hora marcada, né, uma menina apareceu com um guarda-chuva, a tiracolo de capa de chuva, bota de borracha. E naquele momento alguém quis sorrir, mas ele acabou sendo repreendido pelo silêncio dos demais, envergonhados pela fé sincera daquela criança. Só podia ser um dos kids, né, Bárbara? Os kids, eles são cheios de fé, amém? Tem homens e mulheres cheios de fé aqui também? Amém, né? A palavra do Senhor diz: peça com fé e nada duvidando, né? Tiago 1,6. Não é esse texto que eu quero ler com você, mas eu queria que você ouvisse essa história dessa criança para que você estivesse sendo gerado fé no seu coração. Então, abra comigo lá em Romanos 3, verso 27. Romanos 3, verso 27. É o texto que eu quero usar com você nessa noite. Romanos 3, verso 27 diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Eu quero ler com você na nova versão, né, internacional. Diz assim: aonde está, então, o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Feche seus olhos, vamos orar novamente. Pai, nós te damos graça pela Tua palavra e declaramos que a Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor, ó Deus, tem o poder de mudar, Senhor, a realidade quando homens e mulheres decidem crer, Senhor Jesus, na Tua palavra e crer naquilo que o Senhor, então, tem, Senhor, preparado para cada um de nós. Pai, nós te louvamos nesse momento e declaramos que há fé no nosso coração e nós queremos crescer em fé ainda mais. Em nome de Jesus, amém.
Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, né? Diga para ele assim, você é um homem, você é uma mulher de fé. Amém? Se for mulher, você fala para a mulher, amém? Então, irmãos, depois que Deus ele criou o homem, a única maneira que o homem tinha de dominar, né, o que Deus tinha criado era por meio da fé. Então não há como nós agirmos no mundo espiritual se não for por meio da fé. Então a fé, nós podemos dizer que é a moeda que vai trazer, então, né, as respostas às nossas orações, como temos falado nesses dias. Então o homem, irmão, ele não veio a viver pela fé depois da queda. Ao contrário do que muitas pessoas elas pensam. Ele sempre viveu pela fé. Diga, o homem sempre viveu pela fé. Então, ele foi criado por Deus para quê? Para viver uma vida de fé, para viver uma vida pela fé. Então, o relacionamento com Deus não tem como ser de outra forma, senão por meio da fé. Então, não adianta a pessoa tentar agir de maneira natural, tentar, né, usar, como o texto estava falando aqui, das obras. Não, as obras são importantes, sim, mas o princípio pelo qual nós nos relacionamos com Deus é por meio da fé nele. Então a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha, então, na viração do dia ali, para quê? Para conversar no jardim. Mas quando você lê de maneira detalhada as Escrituras, então você percebe que a voz do Senhor era que passeava no jardim. Não era o Senhor de maneira física ali, mas era a própria voz do Senhor que passeava no jardim. Sabe, e às vezes você pode perguntar, pastor, mas o que é a voz? Diga comigo assim, a voz é a palavra. A voz é a palavra, então a comunhão de Adão com Deus era por meio da palavra. Era por meio da palavra, então, que Adão se relacionava com o Senhor e que ele tinha as suas grandes experiências com o Senhor. Então Deus não aparecia de maneira física a ele. Adão tinha comunhão com Deus por meio da palavra. Ele tinha que ouvir aquela voz para ter, então, a comunhão com Deus através da palavra. Então, quando a palavra vem, você tem comunhão com Deus. Quando a palavra, então, está sendo ministrada, você está sendo alimentado. A sua fé está sendo acrescida. Então, Adão tinha uma força, né, para quê? Para dominar ali os leões, os ursos, as coisas que Deus tinha, então, dito que ele dominasse. Mas para que isso fosse possível, para que ele pudesse, então, ter esse domínio, ele precisava, então, crer no Senhor. Ele precisava crer na palavra, ele precisava crer em Deus. E precisava crer que Deus havia dado a ele o domínio. Então, quando Adão deixou de crer, irmãos, né, o prejuízo entrou em Adão. Então, postei na parte da manhã, porque eu achei fortíssimo demais essa frase, que diz assim, que todo prejuízo em nossa vida, ele vem quando nós deixamos de crer em Deus. Então, todas as vezes que nós deixamos de crer naquilo que a palavra do Senhor estabeleceu, naquilo que o Senhor, então, ministrou às nossas vidas, e nós buscamos fazer isso de maneira independente, sem o Senhor ser o centro, irmãos, nós teremos prejuízos. É por isso que muitas pessoas entram em dívidas infundadas, por quê? Porque eles não perguntam ao Senhor, eles não buscam a orientação do Senhor, não buscam uma palavra do Senhor para entrar em certas dívidas. E aí ele tem um grande problema financeiro. Então o projeto, irmãos, preste atenção, o projeto do diabo é trabalhar para quê? Para roubar a fé dos filhos de Deus. Não só dos filhos de Deus, mas de todos aqueles que estão nesse mundo. Porque através da fé é que nós aceitamos Jesus e temos a nossa história transformada. Então é por isso que muitas pessoas nos dias de hoje são incrédulas. E por serem incrédulas, elas estão perecendo, elas estão padecendo e muitas morrendo sem a salvação. Então, se ele roubar a nossa fé, ele vai roubar tudo que nós temos. Ele vai nos tirar, então, as expectativas daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, quando ele rouba a fé, o que acontece? Você esfria, não é verdade, com Deus, você esfria com a igreja, você esfria com a palavra, você esfria com a oração, com a comunhão com os irmãos, então você começa então a se afastar, você começa a ir então para um ambiente de sequidão, para um ambiente onde a incredulidade toma o lugar da fé na sua vida, e aí você deixa de experimentar aquilo que Deus tem preparado para você. Você não pode sair do ambiente de fé, amém, irmãos? Você precisa o tempo inteiro estar voltado para a fé na palavra do Senhor, fé naquilo que o Senhor então diz. Então, no reino do Espírito, irmãos, existem duas leis. Diga comigo assim, no reino do Espírito
existem duas leis. Diga comigo assim, a lei da morte e a lei da vida. Ou seja, a lei das obras e as leis da fé. Então você precisa operar na lei da fé, irmãos. Você precisa estar totalmente voltado para essa lei que vai nortear você e levará você a experimentar das grandezas do Senhor, dos milagres que Ele tem preparado para você, né? E você verá coisas que você nunca viu acontecer. Por quê? Você estará nesse ambiente de fé. Você estará vivendo nessa lei da fé. Então você precisa operar nela. Você quer ver coisas grandes acontecendo na sua vida? Nós temos falado de coisas grandes, nós temos ministrado que esse é o ano de coisas grandes, mas se eu e você não estivermos, né, operando pela lei da fé, eu quero dizer para você que as respostas serão as mesmas dos anos anteriores. Mas o Senhor, Ele tem colocado e tem gerado dentro de nós um desejo para crescermos em fé. É por isso que iremos, então, investir esses 21 dias falando sobre esse tema tão importante, o qual nós não deixamos de pregar, mas nós vamos intensificar, porque nós queremos ver coisas grandes acontecendo. Se queremos ver milagres, coisas grandiosas acontecendo na nossa célula, nós precisamos entrar numa nova medida de fé. Nós precisamos, então, avançar para um novo nível que o Senhor tem preparado para mim e para você. Quando entramos nesse novo nível, irmãos, nós vamos desfrutar, sim, de coisas grandes. Talvez você possa me perguntar, pastor, né, e o que vem a ser essa lei da fé? Primeira coisa que nós vemos é que a lei da fé, ela é fundamentada em Cristo. A base de tudo é Cristo. O Evangelho, então, de Marcos, quando nós começamos a ler o Evangelho de Marcos, ele relata um episódio muito interessante, né, onde a lei da fé ela entra de maneira bem clara em operação. Que lei é essa, pessoal? Né? É essa lei tão poderosa que tem poder de trazer aquilo que está totalmente fora dos nossos olhos naturais para o âmbito natural, mas por meio da fé isso é possível apenas. Amém? Então, esse texto é um dos textos que eu considero mais poderosos da palavra de Deus e mais relevantes, né, onde fala sobre essa operação no nível da fé. Então, tinha uma mulher que ela era considerada imunda, lembra disso? Essa mulher estava condenada pela lei à morte, ou seja, que de acordo com a antiga aliança, ela jamais poderia tocar em alguém, muito menos em Jesus, para poder conseguir então o milagre. Que mulher é essa? Vamos ler essa história? Abre para mim lá em Marcos 5, verso 25, até o verso 34. Marcos 5, do verso 25 ao 34. Marcos 5, do 25 ao 34. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos. Preste atenção, muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou-me nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Eu imagino que esse tenha sido Pedro, né? Pedro era assim, impetuoso, entrava no meio da situação. Então ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Verso 33. Então a mulher, atemorizada e temendo côncia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do seu mal. Então, olha, aqui nós estamos vendo a história, podemos enxergar aqui o cenário, e eu queria que você usasse a sua imaginação, né, para visualizar a vida dessa mulher. Então, o texto aqui ele está mostrando para nós uma combinação de expressões que falam de um estado que essa mulher se encontrava. Que estado era esse, pastor? Essa mulher estava há muitos anos enferma, sofrendo, né, com hemorragias, vários médicos, né, ela tinha ido, todo o dinheiro que ela tinha estava sendo gasto, e aquela mulher só via piora no quadro dela. E quem está contando essa história não era qualquer pessoa, irmãos. Quem está falando aqui era o próprio Marcos. O que era Marcos? Era um médico.
Era alguém que conhecia, sabia do que estava falando. Então, ele sabia que o que aquela mulher estava passando era algo terrível. E quando você entra na história, quando você começa a perceber o que essa mulher estava passando, eu não sei se você já passou por uma situação semelhante a essa. Eu acho difícil. Porque a mulher passou por 12 anos tomada por aquela enfermidade, nada resolvia. O texto fala que ela gastou, investiu tudo que tinha e o quadro dela só piorava. Então a situação dessa mulher era uma situação complicadíssima. Então não era uma situação fácil. Essa mulher, ela estava literalmente caminhando para onde? Para a morte. Eu imagino que se aquela mulher não ousasse em fé, em tocar ao Senhor, certamente essa mulher teria morrido em muito pouco tempo. Porque já havia 12 anos que ela estava padecendo daquela situação. Então, aquela mulher não tinha, quem sabe mais, nenhum tipo de esperança. Mas aí o texto fala, né, e libera então aqui uma chave. Né? Que é o quê? Para que a lei da fé entre em operação. Aquela mulher fez o quê? Ela ouviu falar sobre Jesus. Diga, ela ouviu falar de Jesus. Então, ela ouvia o quê? A fama de Jesus. Então, o verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus. O que será que essa mulher ouviu, irmãos? Certamente ela ouviu falar de Jesus, que tinha curado enfermos, tinha curado paralítico, tinha ressuscitado mortos. Então, certamente, o coração daquela mulher, ela foi se enchendo de fé. E aí, o coração dela, movido por fé, falou, olha, essa é minha oportunidade. Eu creio que o Senhor pode me curar. Então, qual que é o problema de muitas pessoas nos dias atuais? O problema é que muitos não estão ouvindo sobre Jesus, não estão interessados em ouvir o que o próprio Jesus então está falando, o que o próprio Jesus tem compartilhado. Sabe, eles estão ouvindo muitas coisas, estão ouvindo muitos noticiários, estão ouvindo más notícias, não estão ouvindo o Evangelho, estão ouvindo muitas coisas, menos aquilo que é importante para que a sua fé cresça, que é sobre Jesus. Talvez tem outros que estão no outro nível, estão ouvindo muito sobre religião, mas não estão ouvindo aquilo que é importante, que é ouvir sobre Jesus. Quando nós ouvimos falar sobre Jesus, a nossa fé é ativada, coisas grandes começam a ser geradas, e nós começamos então a olhar, e começamos então a sonhar com coisas grandes. Por quê? Porque o Senhor é aquele que opera coisas grandiosas. Não sei se para você é comum ver morto levantando, não sei se para você é comum ver um paralítico levantar, cego sendo curado, pessoa há 12 anos com fluxo de sangue ser curado. Para mim é algo poderoso, para mim é algo miraculoso. Mas existe algo que a palavra do Senhor diz, que se nós tivéssemos fé, irmãos, nós ainda faríamos obras maiores. Eu quero dizer para você que essa vai ser a realidade da sua célula. Essa vai ser a realidade do seu discipulado. Você vai ver o seu discipulado crescendo, avançando, multiplicando, frutificando. Mesmo em tempo de pandemia, o Senhor vai surpreender você em todas as áreas. Porque você tem ouvido falar do Senhor. Você tem alimentado a sua fé ouvindo falar do Senhor. Amém? Então é por isso que sempre nós estamos aqui como homens de Deus para falar para você, irmãos, esteja participando dos cultos, esteja participando das células, né? Não falte por nada. Sabe, infelizmente tem pessoas que por qualquer motivo ele deixa de participar do culto, ele deixa de ir para a célula. Qualquer coisa serve para tirá-lo do caminho, né, daquilo que Deus está trilhando com ele. Eu não estou dizendo que você não pode ir a um aniversário, eu não estou falando para você que você não pode participar de alguns eventos, não estou falando isso para você, mas o que eu quero dizer para você é que não deve deixar de participar daquilo que tem edificado a sua fé, daquilo que tem gerado o crescimento. Então, quando você vê os irmãos da sua célula, né, faltando por qualquer motivo, você tem que chamar ele com todo amor e carinho, falar, irmão, você precisa ouvir a palavra, que é por meio da palavra, né, por meio da comunhão com os irmãos, que você vai ver coisas grandes acontecendo. Amém? Então, fala para a pessoa que está do seu lado, diga assim, não falte o culto. Fala, não falte a célula. Amém? Então, né, ande na comunhão da igreja, esteja junto, esteja vinculado, porque à medida em que você anda junto, você cresce em fé, à medida em que você anda junto, você é guardado, você é cuidado, o Senhor então usa irmãos para abençoar a sua vida em todas as áreas. Amém, irmãos? E muitas vezes Ele faz isso através do quê? Da palavra. Sempre vai ser por intermédio da palavra.
Então, se tem algo que você precisa de fazer na sua vida, não é apenas vir no domingo aqui, ouvir a palavra, ir lá na célula ouvir a palavra, não. Ouça, por exemplo, os áudios que estão disponibilizados para você aí no YouTube. Nós temos tantas palavras que são liberadas para nós, e quando eu falo liberadas, não estou falando apenas de nós, como os pastores da Videira Curitiba, mas tem os pastores, né, da Videira de São Paulo, pastor Aloísio, sabe, lá no canal, no Instagram dele tem várias, né, lives que ele fez para edificar a nossa fé. Então, aproveite também os tempos, não para ouvir uma vez, mas ouça duas, outras, né, 3, 4, 5, 6 vezes, quantas vezes for necessário, ouça para que você cresça em fé. Sabe, então ouça, né, semanalmente, várias vezes as mensagens que o Senhor falou ao seu coração. Sabe, porque se eu e você não ouvirmos sobre Jesus, você vai encher sua vida com outras coisas, e essas outras coisas vão gerar incredulidade. E a incredulidade é algo que trava o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o incrédulo, ele chama Deus de mentiroso. Então, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais para que possamos crescer, para que possamos avançar. Amém? Então, a lei da fé, irmãos, ela entra em operação quando você recebe revelação de quem Jesus é. Quem é o Senhor nas nossas vidas. Então, aquela mulher, ela vinha há muito tempo ouvindo sobre Jesus. Sabe, a fama, diz o texto, vinha ouvindo a fama de Jesus. Quem era Jesus? O que Jesus fazia? O que Jesus, então, né, tinha compartilhado e estava fazendo. Certamente, como eu falei para você, ela ouviu sobre o leproso, sabe, que foram purificados. Ela ouviu sobre o paralítico, sabe, ela ouviu falar do morto que ressuscitou. Eu imagino que o coração dessa mulher, à medida que ela ouvia essas histórias, o seu coração se enchia de fé, e mais ela tinha a convicção dentro do seu coração que o Senhor podia operar um grande milagre. Era isso que estava acontecendo. Sabe, à medida que ela ouvia sobre Jesus, a sua fé foi sendo o quê? Ativada no seu espírito. Ela foi avançando, ela foi crescendo, ela foi então gerando dentro dela a certeza, a convicção que Deus podia resolver o problema dela. Aquilo que muitas pessoas, aquilo que muitos médicos, eu acredito que a Bíblia, ela não menciona que aquela mulher tinha ido em vários médicos à toa. Certamente ela foi não apenas em vários médicos, mas certamente ela procurou os melhores médicos da época. E nada adiantou. Mas simplesmente quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, do que Jesus estava fazendo, ela se colocou à disposição para crer que o Senhor podia fazer um milagre na vida dela. Você está precisando de milagre nesse tempo, irmãos? Está precisando de cura? Está precisando de um milagre financeiro? Deixa eu falar com você aqui. Preste atenção. A solução para isso, né, não é o coaching, não é um gerente de banco, mas a solução para o seu problema é o próprio Senhor. Creia no Jesus que pode todas as coisas. Creia num Jesus que não poupou o próprio Filho para que hoje você pudesse ter acesso a todas as coisas. Não apenas a uma ou a outra, mas a todas as coisas. Então o processo que nós vemos nesse texto dessa mulher é o contrário do estilo de vida natural, do que nós vemos por aí nos dias atuais. Então olha só o que aconteceu com aquela mulher. A primeira coisa é que aquela mulher ouviu, diga ela ouviu. Então as pessoas estão ouvindo pouco e por isso estão vivendo na mediocridade, ou ainda abaixo da mediocridade, né? Ou seja, as pessoas não têm fé. Mas lembre-se que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Às vezes as pessoas até falam, pastor, eu estou tão me sentindo fraco nesse tempo. E aí eu pergunto, o que você está ouvindo nesses dias? Do que você tem se alimentado? Qual é o nível, né, de envolvimento que você tem tido com a palavra do Senhor? Porque é muito ruim quando as pessoas, né, elas vêm nos procurar, mas elas nos procuram antes de procurar o próprio Senhor, que tem a solução para todos os problemas. Nós estamos aqui apenas para concordar com aquilo que o Senhor já falou no seu coração, meu filho. Entenda isso. Sabe? Então ouça a palavra, ouça o Senhor falando ao seu coração. Sabe? Ouça sobre o poder de Jesus e a sua fé será ativada. A sua fé vai crescer dentro de você. Então a primeira coisa que aquela mulher fez, ela ouviu. A segunda coisa que nós vemos é que essa mulher, ela tocou. Então, depois que ela ouviu, ela teve fé para quê? Para tocar em Jesus. Sabe, você
só consegue então tocar, né, se houver o quê? Fé no seu coração. E você só terá fé se você continuar ouvindo. Mas infelizmente as pessoas às vezes elas começam o contrário. E a terceira coisa que nós vemos, aquela mulher sentiu. Então aqui, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Sentir é a última parte. Sabe, os sentimentos elas virão depois. Então deixa para sentir por último. Sabe, comece a ouvir a palavra da fé, comece a ouvir a palavra da graça. E se tem algo que o Senhor tem nos dado nesses dias, é a revelação da graça dele. Amém, irmãos? Não para viver na prática do pecado, pelo contrário, para buscarmos então experiências profundas com esse amor poderoso do Senhor, que tem nos dado tanto, irmãos. Ô Jesus! Sabe, então quando a fé brotar no nosso coração, irmãos, nós poderemos então tocar, e aí então você vai poder sentir, você vai poder então ver as coisas acontecendo dentro, né, do seu corpo físico, dentro da sua família, dentro da sua casa. Às vezes você está tão preocupado, olha pastor, eu não sinto que a minha família vai converter. Então, primeira coisa, ouça sobre o Senhor, sabe? Ouça sobre Ele, depois ouse tocar a Ele, e só então você decida sentir, amém? Então, essa é a sequência lógica da fé. Diga, a sequência lógica da fé. Diga, é ouvir, tocar e sentir. Diga, é ouvir, tocar e sentir. Então, as pessoas estão esperando sentir para crer. Desculpa a expressão, mas isso nada mais é do que uma idiotice. Por quê? Porque essa que está esperando acontecer não é fé, irmãos, é só constatação de alguma coisa que já aconteceu. A fé é nós termos certeza de coisas que nós não estamos enxergando. Você não está vendo, mas no reino do Espírito você tem convicção dentro de você que aquilo vai acontecer. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Eu não sei, mas eu sei o Deus que você serve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pensar, do que você pode ouvir. Esse é o Deus que você serve. Então as pessoas elas querem sentir para depois crer. Você vê a história, tem pessoas que falam, pastor, eu sou igual a Tomé. Irmãos, nós precisamos ser como Pedro em alguns momentos, não é verdade? O que Pedro fez? Decidiu descer do barco. Lembra a história quando Pedro andou sobre as águas? Ele afundou. Pois é, mas você já deu pelo menos 2 passos sobre as águas? Você já tentou isso na piscina, sim ou não? Saiu correndo na beira da piscina, tentou andar por cima. Quantos já fizeram isso? Quase todo mundo. Alguns estão com vergonha de levantar a mão. Mas eu sei, já fiz isso também. Então a grande verdade é que as pessoas, elas estão esperando sentir. Elas não estão dando, né, o passo, primeiramente, de ouvir, né, de saber que o Senhor vai fazer. Então, independente, irmão, do que você esteja sentindo, apenas creia. Apenas creia. Pastor, eu tenho enfrentado uma doença terrível. Pois é, a partir de hoje você pode declarar, eu sou curado em nome de Jesus. O Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Pastor, mas eu ainda estou sentindo. A questão aqui não é sentir, é você crer. Crer que o Senhor, então, Ele vai fazer. Então a sua vida, preste atenção, a sua vida não pode ser governada pelos seus sentimentos. Porque todas as vezes que você se deixa ser governado pelo seu sentimento, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento vai dar problema. E eu digo para você, na maioria das vezes. Porque o seu sentimento está dizendo daquilo que você muitas vezes quer. Aí é que você entra nos relacionamentos errados, aí é que você tem problema na área financeira, é aí que você tem problema dentro do relacionamento conjugal. Por quê? Porque simplesmente você está sendo governado pelos sentimentos. Então, irmãos, eu e você só podemos exercer, né, domínio através da fé. Através da fé. Então, fé, ela vem antes do que dos sentimentos. Diga comigo assim, a fé vem antes de sentimentos. Então, os sentimentos, como nós vimos aqui, nada mais é do que a última coisa. É o último estágio. Então, eu não estou sentindo, pastor, que o meu casamento está melhorando, mas eu continuo crendo. Pastor, né, eu não estou sentindo que o meu corpo está melhorando, mas eu continuo crendo. Sabe, uma das coisas que eu decidi no meu coração, quando eu estava ali internado, né, quando nós passamos por aquele momento do Covid, eu decidi crer que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguiriam todos os dias da minha vida. Então estava lá com aquela máscara, mas crendo que o Senhor em algum momento restabeleceria o meu pulmão. Crendo que em algum momento eu me levantaria daquele leito de hospital e estaria aqui pregando para você em nome de Jesus. Eu cria nisso.
Sabe, mas as pessoas às vezes ficam esperando sentir. Outros dizem, olha pastor, eu não estou sentindo nada acontecer na minha vida financeira, na minha conta bancária. Mas eu continuo crendo, pastor. Aleluia, esse é o caminho. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, independente das circunstâncias, dos sentimentos, continue crendo. Amém? Então, olha o que aconteceu com aquela mulher do verso 33 e verso 34. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, do que nela tinha acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Olha que poderoso isso. Então aquela mulher, ela se prostrou, ela sabia dentro de si, no seu interior, né, que ela não precisava mais nada do que crer no Senhor. Sabe, então preste atenção, você não precisa sentir nada. A fé nos coloca a par do milagre, mesmo que ainda não o vejamos. Vai nos colocar, nós vamos viver esse milagre. Sabe quantas coisas você já viveu com o Senhor? Quantos milagres você já desfrutou do Senhor? Talvez você só não tenha vivido mais milagres, preste atenção, em amor eu vou dizer para você, você só não tem vivido mais milagres, porque você tem deixado os seus olhos naturais governarem você. E aí você fica o tempo inteiro pensando no que você iria fazer, né, na forma, mas eu não estou sentindo, não estou vendo, apenas creia. Apenas creia que aquele Deus poderoso, Ele vai fazer muito além do que você pode enxergar. Os nossos olhos naturais, eles têm o poder de impedir que vejamos as coisas espirituais acontecendo. E os grandes milagres, né, se manifestando nas nossas vidas. Então, irmãos, quando, né, pela fé, aquela mulher, né, ela teve consciência do milagre de Jesus, né, ele veio e falou para ela, filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então não foi o sentimento dela, mas foi a fé que fez com que ela se tornasse livre daquele mal que ela carregava já há tanto tempo. Sabe, o desconforto. Eu fico imaginando o desconforto que aquela mulher viveu durante aqueles 12 anos. Sabe, então Jesus, ele não chega aqui, olha que interessante, Jesus não chega aqui e não diz o seguinte, olha, o meu poder, a minha unção a curou. Mas foi o quê? Foi a fé. Foi a fé daquela mulher. Amém? Então, o que curou ela foi a sua fé. Então havia uma multidão em volta de Jesus, mas somente aquela mulher foi curada. Sabe, ninguém pode receber cura sobrenatural, sabe, se não for por meio da fé. Ninguém pode. Eu imagino, irmãos, que não era só aquela mulher que estava ali doente naquele mundaréu de gente. Sabe, devia ter ali para mais, né? O povo comprimia Jesus, era tanta gente, que nós vemos que só na multiplicação dos pães, e olha, que Jesus estava no início ainda, as coisas aconteceram ali, tinha mais, né? O texto diz que tinha 5.000 homens. Imagine, se você for somar ali, que pelo menos 3.000 tinham sido casados, pelo menos cada um ali tinha 2 filhos, então você vai ver que era uma multidão imensa. Talvez se aquela mulher tivesse olhado a dificuldade, falar, olha, vai ser difícil de eu chegar até Jesus. Porque eu não imagino que essa mulher, passando pelo que ela passava, né, e ela sabia que se ela fosse pego daquele jeito ali, ela poderia ter sido apedrejada. Então aquela mulher simplesmente entrou no meio daquela multidão até conseguir tocar Jesus. Então ela não ficou olhando. Imagine se ela falasse, mas tem muita gente, eu não vou conseguir chegar até Jesus. Mas olha só, eu não posso, olha meu estado. Não, aquela mulher não olhou para isso. Aquela mulher simplesmente decidiu receber o milagre que tanto ela esperava. Então, o que nós vemos aqui que é interessante é que Jesus fala, olha filha, a tua fé te salvou. Sabe? Vai em paz, ou seja, fica livre desse mal. Então a paz aqui também, ela significa o quê? A prosperidade. Como assim, pastor? Né? Jesus era a mesma coisa que estivesse fazendo, olha minha filha, vai lá e prospere. Irmãos, claro que essa mulher aqui ia prosperar, porque ela não ia mais gastar o dinheiro dela com médico, nem com remédio. Então, inevitavelmente, o fato dessa mulher não estar gastando com essas coisas, ela já iria prosperar. Era inevitável, porque o dinheiro dela estava tudo sendo gasto com essas coisas. Sabe, então, o que você está fazendo, né, nesse tempo? Às vezes você está gastando mais do que deve,
Às vezes você está investindo em tantas outras coisas, e isso tem travado a sua prosperidade. Eu quero te dar uma palavra da parte de Deus agora. É tempo de paz, é tempo de você prosperar. Sinto no meu coração, eu não sei quem aqui no nosso meio, vou ousar em Deus aqui, que está pensando em empreender, mas está preocupado se vai dar certo ou não vai. Amém. Já estão manifestando, levantando as mãos aí. Quer dizer para você, vai em paz, o Senhor vai te prosperar. O Senhor vai abrir as portas. Na verdade, Ele já abriu. O Senhor vai colocar as conexões no momento certo. Apenas creia nisso. Apenas creia que o Senhor vai fazer. Foi Ele que te deu a palavra. Então, vai em direção a ela. Então, quando a lei da fé entra em operação na vida daquela mulher, não foi apenas a cura que ela recebeu, mas ela recebeu também a prosperidade, ela recebeu também a restauração, a força, a saúde e a vida. Talvez aquela mulher possa ter dito, olha, se eu não conseguir chegar até Jesus, não tocar Ele, talvez eu nem quero viver mais. Talvez essa mulher tinha decidido que aquela era a última tentativa. Nós ouvimos pessoas que por bem menos que essa mulher, nos nossos encontros, que a pessoa fala assim, olha, o encontro para mim era a última opção. Se Deus não fizesse, eu ia tirar a minha própria vida. Né? Você já ouviu isso nos encontros, certamente, ouviu na sua célula. E essa mulher estava passando por uma situação muito pior, então certamente esse sentimento passou pela cabeça dela também. Então você precisa entender que a fé, definitivamente, né, a fé, né, é essencial para aqueles que querem viver experiências profundas com o Senhor. Quer viver experiência profunda? Quer ver coisas grandes acontecendo? Então é hora de você entrar nesse nível da fé. É hora de você se colocar à disposição, entender que o Senhor, então, tem para você coisas grandes, mas você precisa crer. Sabe, então, você precisa entender que a fé, pela fé, tudo é possível, amém? Foi o que aconteceu com aquela mulher. Então, você precisa começar hoje mesmo a operar nesse novo nível, né, da lei da fé. Avançar, sabe? Sair do nível raso agora e ir para o profundo com o Senhor. De viver experiências grandes. Sabe, talvez você pergunte, pastor, como é que eu vou fazer isso? E eu quero falar para você agora, nesse próximo né, tópico aqui. Então, a segunda coisa é que o termômetro da sua fé é a sua língua. O termômetro da sua fé é a sua língua. Então, o que está destruindo o seu milagre é a falta de fé. Sabe, mas alguém pergunta, pastor, como o senhor sabe que eu não estou crendo? Pelo que você fala, pela maneira que você compartilha. Sabe, a sua língua é o termômetro da sua fé. Então, quando você abre a boca, você revela o que está no seu coração. Por quê? Lá em Mateus 12:34, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, você vai conversar com alguns irmãos, o coração dele está cheio de futebol, por exemplo. Né? Está cheio de falar do São Paulo, que faz 2 semanas que está ganhando a torta direita, como disse o nosso pastor no primeiro culto, né? Pastor Hermes lá no SIC. Está ganhando todas. Então o cara conversa, fala de futebol, conhece todo mundo, né? O time jogando, quem joga, quem é ruim, quem é bom, quem não sei o quê, sabe de tudo. Outros, então, o coração está tomado do quê? Pelo trabalho, então ele só fala do trabalho. Outros está com o coração totalmente voltado para a política, por exemplo, ele só fala disso. Então, a medida do que o seu coração está cheio, é do que você vai falar. Sabe, se o seu coração, irmãos, estiver cheio de fé, quando você abrir a sua boca, o que vai sair vai ser fé. Sabe, o que vai sair vai ser uma nova medida de fé, né? As pessoas vão olhar para você e vão falar, Daniel, olha como é bom estar perto de você, porque à medida que eu estou perto de você, parece que a minha fé cresce. Por quê? Porque há uma medida de fé dentro do coração do Daniel. Há uma medida de fé dentro dos nossos corações. E nós vamos avançar. Sabe, quando as pessoas olharem para você e você começar a falar daquilo que Deus vai fazer na sua vida, vou falar para você, elas vão ficar escandalizadas. Como é que é? Você vai querer abrir uma empresa? Né? E você está crendo que essa empresa vai prosperar tanto assim? Eu creio piamente. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio nas Escrituras. Eu creio até na capa preta da Bíblia. Eu creio em tudo, até no índice. Sabe, as pessoas vão olhar, vão assustar com você. Mas você vai falar, eu não abro mão de crer nas promessas que o Senhor fez sobre a minha vida. Se Ele fez promessa, eu aceito e eu tomo posse de todas elas. Amém? Então, o termômetro da nossa fé está na língua.
Então entenda de uma vez por todas, o princípio é crendo com o coração e confessando com a boca. Então, se você só crê e você não fala, está só com 50%. Mas se você crê e fala, irmão, aí é uma combinação poderosa. Há uma combinação, né, de uma nova medida de fé que tomou o seu coração. Romanos 10, verso 9 e 10 diz o seguinte, Romanos 10, verso 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então veja, né, como que opera a lei da fé. Com o coração crê e com a boca fala. Com a boca confessa. Com a boca você decide então a expressar o que você vai ver na sua vida acontecendo. Às vezes as pessoas não estão vendo, às vezes as pessoas podem até chamar você de louco. Veja a história de José. José, o povo pirou, até o pai dele pirou, que nem diz isso, o que você está pensando? Mas porque José tinha aquilo dentro do coração, era alguém de fé. Ele foi e exerceu uma posição que depois de Faraó, ele era o cara. Ele era o cara. Então, né, você precisa, né, fazer o quê? Um alinhamento em sua vida. Sabe, é preciso haver coerência entre o que você crê e o que sai da sua boca. Porque às vezes a pessoa até crê, mas o que sai da boca dela é totalmente inverso. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ter coerência no que você fala e no que você crê. Amém? Então eu não posso falar da boca para fora sem crer no coração. Mas eu também não posso crer e continuar calado. Nós falamos muito esse texto e vamos falar agora incansavelmente, pelo menos aí nos 21 dias, né? Quem crê, fala. Qual que é o texto? Você já sabe? Crie, por isso falei. Então não é apenas crer, é também falar, é abrir a sua boca, é declarar aquilo que você não está vendo, mas que você, no mundo espiritual, tenha certeza que já aconteceu. É só questão de tempo. Sabe, então, quando o rei Nabucodonosor, por exemplo, usando o exemplo de Daniel aqui, se você quiser abrir lá em Daniel 3, verso 15 até o verso 18, Daniel 3, 15 e 18. Então, quando você pega aqui o texto, né, Nabucodonosor fala o seguinte, olha, eu quero ver aqui quem é que vai livrar você das mãos, né, das minhas mãos. E aí, então, ele pega e começa a lançar, então, ele lança Sadraque, lança, né, Mesaque, Abednego na fornalha. E aí, certamente, ele falou, olha, eu estou prometendo vocês, eu vou fazer como fez. Mas naquele momento, aqueles homens falaram, está definido já, não adianta nem a gente discutir. Sabe, com fogo ou sem fogo, é somente a ele que nós vamos adorar e mais ninguém. Então havia essa convicção dentro do coração daqueles homens que o Senhor era com eles. Havia uma medida de fé que por mais que eles fossem lançados dentro daquela fornalha, o Senhor era com eles. Sabe, então a Bíblia diz que quando eles foram jogados na fornalha, o rei perguntou, por que vocês jogaram 4 pessoas? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem alguma coisa errada nesse cálculo. Talvez ele até brigou com aqueles que estavam lá, eu falei para vocês jogar 3, vocês me jogam 4. Sabe, outra coisa, eu não falei para vocês colocarem eles amarrados. Mas a grande verdade é que aqueles homens então estavam na fornalha, mas o Senhor estava com eles. O Senhor não os abençoou. Irmãos, aqueles homens creram a ponto do fogo não fazer mal nenhum. As roupas dos caras queimaram e não aconteceu nada com eles. Esse é o poder do Deus que você serve. Esse é o poder do Deus que faz com que possa queimar tudo que está à sua volta, mas você não será queimado em nome de Jesus. Você é guardado por Ele. Sabe, então aqueles homens foram jogados lá. Sabe, eles saíram daquele lugar ilesos. Então, olha só o que disse o texto lá. Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai-vos a imagem que vos fiz. Porém, se não vos adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente.
E quem é o Deus de vós que poderá livrá-los das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então veja só, que coisa poderosa. Em todo o tempo esses homens criam que Deus, ele era poderoso para livrá-los da fornalha. Sabe, não apenas criam como eles, né, entraram na fornalha confessando, mas que de fato Deus então os livrou. Os livraria e os livrou. Então vai chegar esse dia na minha e na sua vida também. Essa história vai mudar, irmão. Essa conta vai ser paga, essa situação vai ser transformada, essa doença vai embora. Amém? Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a fornalha que você está, mas eu quero dizer para você que você não está sozinho. O quarto homem da fornalha está junto com você. Ele está junto com você e vai fazer você passar ileso. Sabe, irmãos, eu não concordo, como muitos dizem aí fora, né, que Deus coloca, né, a gente dentro de problemas. Mas eu creio que Deus entra conosco lá dentro e nos tira desse problema. É isso que eu creio. É essa a convicção que eu tenho dentro de mim. Então Deus vai entrar na fornalha, irmãos, conosco, e vai usar a nossa experiência para quê? Para alimentar a fé na vida até mesmo de outras pessoas. Sabe, às vezes as pessoas vão chegar e vão perguntar para você, né, situações que você passou, e vão falar o que aconteceu. Aí você vai falar com tanta convicção: olha, eu creio que o Senhor era poderoso para fazer infinitamente mais. E Ele fez. E eu quero contar aqui um milagre para você, e ao término da sua experiência, as pessoas estarão chorando, tamanho vai ser a presença e a glória e a fé que vai estar saindo do seu coração. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então Deus vai usar essa situação da sua vida, que talvez esteja passando hoje, para simplesmente mostrar a grandeza dele sobre a vida das outras pessoas. Sabe, então, deixa de ler a Bíblia, irmãos, como se fosse, né, uma coleção de historinhas. Sabe, o fogo naquela época era real, irmãos, a fornalha era real, o rei era real. Sabe, os guardas ali eram reais. Os problemas que essas pessoas enfrentaram ali eram reais. Não eram historinhas. Sabe, o que você está vivendo hoje talvez seja o mesmo, né, a mesma situação deles. A diferença é que a fornalha sua é outra. Mas o que eu quero dizer é que o Deus não mudou. O mesmo Deus que estava com eles é o Deus que está com você nessa noite. É o Deus que acompanha você desde o ventre da sua mãe. É o Deus que te deu a promessa desde o início da sua conversão, até mesmo antes. E Ele vai cumprir. Nada pode mudar essa verdade. Sabe, então a situação desses homens aqui da palavra era tão real, como eu falei, quanto a situação que talvez você possa estar passando hoje. Mas creia que o quarto homem da fornalha está com você. Amém? Então, sabe, a fé vai tirar você, irmãos, dessa situação. Essa situação, ela não é eterna, ela vai passar. O que você está sofrendo, o que você está passando, vai passar. O povo fala aí fora, mas talvez sem revelação. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a fé vai tirar você sim dessa fornalha, a fé vai mudar tudo isso. Sabe, a fé é a única coisa que vai mudar essa situação que você está passando hoje. Não tem outra. Talvez aí fora você já tentou, aquela mulher tentou tudo, lembra? Aquela mulher foi para os médicos, aquela mulher procurou, eu imagino que deva ter procurado tudo que era possível, imaginável naquela época. Mas a grande verdade é que a solução para o problema dela foi Jesus. A solução para o seu problema é o Senhor Jesus. A solução para a salvação da sua casa é Jesus. A solução para o seu problema financeiro não é o gerente do banco, é o Senhor Jesus. O êxito da empresa que você quer abrir não tem a ver com a sua capacidade, mas tem a ver com a fé que você tem e a expectativa que você tem em Jesus. Sabe, então a necessidade, sabe, da nossa casa, ela é tão real quanto a fornalha que esses homens passaram. Mas o Senhor é contigo. Sabe, a Bíblia diz, né, que quando a trombeta então foi tocada,
para que todos se dobrassem, né? Esses homens, então, não se curvaram diante daquela estátua. Sabe, certamente, o que não faltou foi gente para acusar. Olha, tá vendo lá, aqueles três realmente não baixaram, não envergaram, não se prostraram diante da estátua. Então, quero dizer para você que a hora que vai ter gente, né, que vai aparecer gente de todo canto, que talvez você nem sabe de onde, para vir acusar você. Sabe, apareceu acusadores. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Naquele momento, Deus também apareceu. Amém? No momento que as pessoas estão acusando, creia que o Senhor está do seu lado. Para dizer para você, olha filho, fica tranquilo que eu sou com você. E você com Deus é a maioria sempre. Sempre. Então, né, aqueles homens, eles decidiram crer no Senhor. Aquela mulher decidiu, né, olhar para o Senhor, ouvir o Senhor, tocar no Senhor. Sabe, a sua história, irmãos, ela vai alimentar a vida de outras pessoas também. Sabe, a minha história vai fazer parte da mudança da vida de outras pessoas. Mas não é por causa de você, é por causa de Cristo, amém, irmãos? É por causa do Senhor. Aquela mulher, ela perseverou. Sabe, eu vou tocar e eu vou ser curada. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Eu vou tocar e eu vou ser curada. Sabe, aquela mulher insistentemente creu que o Senhor podia fazer. Ela não é como muitos, que às vezes começam crendo, mas no primeiro ventinho que vem, deixa de crer. Graças a Deus que esses não estão no nosso meio, amém, irmãos? Nós somos da fé. Nós somos aqueles que não retrocedem, amém, irmãos? Sabe, a nossa história é uma história de êxodo. Deixa eu falar para você. Você é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Elas vão olhar para você, vão olhar para a sua vida e vão falar, realmente existe um Deus, porque mudou a história desse irmão. Realmente existe um Deus, porque mudou a vida do Murilo, mudou a vida do Robinson, mudou a vida do William, de todos nós que estamos aqui. Essa é a realidade. Ele mudou a nossa história. Sabe, a sua história de fé, irmãos, vai inspirar pessoas a servir a Deus da maneira que você serve. Ô, Jesus! Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, você tem que andar em fé. Amém? Então, assim como um carro, irmãos, precisa ir no posto para abastecer, assim como um pai de família, né, que tem que ir na padaria para comprar pão, nós também precisamos, a cada momento, ir aos pés do Senhor. Sempre, todos os dias. Sabe, tem coisa que não tem como outra pessoa fazer, e uma delas é crescer em fé, você que tem que fazer por sua conta. Buscar ao Senhor para crescer em fé. Então, pode ver um exemplo, por exemplo, né? Vamos ser redundante aqui. Quando a mãe, ela tem um bebê, e no início ela carrega a criança o tempo todo no colo, não é assim? Carrega o tempo todo, mas vai chegando ali na fase de 8 meses, dependendo da criança, 9, 10, 11, 1 ano, chegando ali no 1 ano e meio, a criança já não quer mais parar no colo. O que ela quer fazer? Ela já quer andar. Ela já vai se segurando nas paredes, nos móveis, para quê? Para querer andar. Então, ela nasceu, ela foi carregada. Mas agora chegou o momento que ela precisa andar. Então, ela quer descer para gatinhar. Mesmo que ela cai mesmo. Aí volta lá, tem aqueles galos na testa, não é verdade? O ralado na ponta do nariz. A gente vê, é assim mesmo, faz parte da vida, né? Então, né, uma criança ali com seus 2 anos, ela já quer sair correndo muitas vezes. Mas tem crente, preste atenção, tem crente que fica 20 anos querendo ficar escorado e sendo carregado pelos outros. Na fé dos outros. Vocês oram por nós. Sabe, não avança, não cresce. Deixa eu falar algo para você. É hora de você levantar, filho, e crescer. Sabe, é hora de você ativar esse DNA que Deus colocou dentro de você. Deus quer que você cresça. Deus quer que você avance. Deus quer que você viva novas experiências com Ele. Deus quer que os seus olhos contemplem as grandezas dEle. Amém? Né? Diga assim comigo, eu vou crescer. Diga, eu não vou ficar sendo carregado. Diga, eu vou colocar a minha fé em prática. Sabe, a mulher hemorrágica, ela decidiu mudar a vida dela. Sabe, ela decidiu. Ela falou, olha, eu vou ser curada. Se eu apenas tocar, eu vou ser curada. Sabe, e ela tocou, e a história dela foi mudada. Aquela mulher, irmãos,
aonde se vai, se ouve a história dessa mulher, a história desse milagre dela. Sabe, o Deus que ama, né? Ela também nos ama. O Deus que operou o milagre na vida dela é o mesmo Deus que opera na minha e na sua vida também. Nós precisamos crer, nós precisamos entrar nessa nova dimensão da fé. Por isso você precisa entender a importância que tem de ouvir a palavra. Sabe, de ouvir a palavra. Então por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. A fé é o quê? É um resultado de um relacionamento entre o Espírito e a palavra. Sabe, o seu Espírito, né, é o terreno e a palavra nada mais é do que a semente. E é o Espírito Santo que vai germinar essa semente. Amém, irmãos? Sabe, então a única função sua é fazer o quê? É jogar a semente no terreno. Por isso a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra do Senhor. Amém? Então, ouça a palavra. Ah, pastor, estou lá no meu trabalho, não tem problema de ficar ouvindo. Em vez de você ficar ouvindo noticiário, notícias ruins, comece a ouvir a palavra do Senhor. Comece a ouvir palavras de fé, para que comecem a queimar o seu coração e você comece, então, a viver novas experiências com Ele. Sabe? Ouça palavras, né, direcionadas às áreas que talvez você tenha dificuldade. Aí ouve uma vez, ouve duas, ouve três. Sabe, ouça, leia, às vezes tem livros muitos livros muito bons aí. Sabe, então, quanto mais você fala, quanto mais você escuta, né, mais você vai avançar em fé em nome de Jesus. Amém? Então, sabe, vai falando aquilo que vai gerando fé dentro do seu coração. Vai falando aquilo que vai queimando dentro do seu coração. Isso vai criar uma conexão entre a sua boca e o seu coração. Você já ouviu falar de um homem chamado Kenneth Copeland? Esse homem diz que ele era tão pobre, que um dia diz que a pobreza chegou para ele e falou, ó, é o seguinte, eu não quero mais você no meu time, não. O trem está feio demais para o teu lado, né? Então, sabe o que aconteceu com esse homem? Esse homem decidiu confessar a palavra. Mas ele não confessava assim, uma vez ou duas. Diz que esse homem chegou a ficar 11 horas por dia, confessando o quê? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. 11 horas, declarando essas verdades. Declarando. Ah, pastor, isso aí não é vã repetição, não, isso é fé. Eu creio que a palavra do Senhor, ela tem o poder de mudar o ambiente que eu encontro, a situação que eu estou. Se a Bíblia diz que o Senhor se fez pobre para que eu e você fôssemos enriquecidos, eu tomo posse dessa verdade. Ah, pastor, mas não é o que está acontecendo. Não estou nem aí, eu creio. Creio daqui até a morte. Morro crendo, mas não vivo duvidando. Essa que é a verdade. Então, se você precisa, irmão, seja de dinheiro, você deveria passar mais tempo com Deus, né? Investir mais tempo com a palavra dEle, sabe? Falando, declarando essas verdades. Sabe que se você já viu que no natural não tem condição, talvez trabalhou lá, trabalha em 2, 3, 4 empregos, às vezes você está trabalhando de dia e de noite, mas parece que as coisas não vão. Deixa eu dizer para você, é hora de você voltar-se para o Senhor e colocar as suas expectativas e decidir viver uma nova medida de fé e prosperar além daquilo que você pode imaginar. Talvez hoje, você está olhando lá a sua conta bancária, alguns no 0 a 0 já está no lucro. Tem outros que a situação está feia. Não pode nem chamar a mulher de meu amor, senão o banco vem e confisca. De tão feia que está a situação. Mas eu quero dizer para você que essa história vai mudar a partir de hoje. Ninguém vai saber se o número que tem lá, o valor que tem lá na sua conta bancária é o número do seu CPF ou é a quantidade de dinheiro que tem lá. Você crê nisso? Deus vai te prosperar, preste atenção. Estou dizendo para você, Deus vai prosperar você. Apenas creia, apenas decida crer que o Senhor vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Sua empresa, Davi, a sua loja, ela vai ir a lugares que você nem imagina. Sabe, você vai tirar férias em alguns lugares do mundo aí que você vai ver lá, né, a logomarca da sua empresa. Fala assim, um dia o pastor falou isso. Diante de Deus, estou falando isso para você, meu irmão. Creia. Amém? O Senhor é aquele que faz, irmãos. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
todas as minhas necessidades. Amém? Então, se você já viu que o trem não deu certo de maneira natural, vai para o espiritual, filho. Apesar que podia ser a primeira, né? Mas nós vamos tentando a força do braço, né? O povo difícil é a gente. Quebra o nariz para depois saber que o caminho mais fácil era só chegar nos pés do Pai e falar, Pai, eu quero. Pai, eu quero. E Ele vai dar. Sabe? Eu não estou aqui para acusar você, não. Estou aqui para gerar fé no seu coração. Mas quanto tempo você tem investido confessando a palavra, falando a palavra? Sabe? Seu maior problema, na verdade, não é o problema que você está enfrentando. Seu maior problema, muitas vezes, é você. Por quê? Porque você ainda não mudou a sua confissão. Você até crê, mas a sua confissão ainda é outra. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, eu gosto disso. Fala para ele assim, irmão, mude a sua confissão. Fala para o outro lado agora, para ele não se sentir excluído. Fala, irmão, muda a sua confissão. Diga para ele, fale coisas boas. Amém? Então o termômetro da sua fé é a língua. Então quando você aprende a vencer pela fé, você vence qualquer problema. O segredo nada mais é crendo e confessando. Crendo e confessando. Crendo e confessando. Aleluia! Criei por isso, falei! E a terceira e última lei que eu quero compartilhar com você, você pode ficar de pé para dar a impressão que eu estou terminando já? Mas é só para dar a impressão. Então, irmãos, a lei da fé, ela exclui a lei das obras, como nós falamos. Sabe, nós vamos entender aqui, ó, como nós lemos lá em Romanos 3, verso 27. Aonde, pois, a jactância foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, a palavra aqui, né, jactância, como eu li na nova versão internacional, né, é vanglória. Vanglória é o ato do quê? Do homem se gloriar. Sabe, de conseguir as coisas na força dos seus méritos, na força do seu braço. E o apóstolo aqui, ele está nos ensinando que essa forma de se relacionar com Deus, ela foi totalmente excluída na nova aliança. Por isso Paulo pergunta, aonde está a sua vanglória? Sabe, as obras da lei geram vanglória. Ah, eu orei 3 horas. Hoje eu estou jejuando. Eu tenho sido fiel com Deus no meu dízimo, nas minhas ofertas. E olha, agora Deus tem obrigação de fazer o que eu estou pedindo. Espera aí, irmãos. Você quer lidar com Deus na lei? Você vai ter um problema muito sério. Me ouça. Lide com o Senhor baseado na obra da cruz. A obra da cruz é o feito já está consumado. Mas a vanglória, ela precisa, como diz o texto aqui, ser excluída. Porque da lei, como lemos aqui, das obras, na nova aliança, irmãos, a vanglória é excluída. Por quê? Porque não depende mais das minhas obras, não depende mais das nossas obras. Sabe, eu acesso tudo pela lei da fé. Eu consigo tudo pela lei da fé, tudo já foi feito. Sabe, quando essa fé ela entra em operação, eu posso então acessar todas as coisas. O que você tem desejado acessar nesses dias? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus anseios para esse tempo? Mas não estou falando de coisas pequenas, não, essas valem também, mas eu estou falando de coisas grandes. Sabe, na criação não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha mares. Como é que foi criado todas as coisas? Deus simplesmente disse, haja luz. E houve. Sabe, desde que o mundo foi criado, para que tudo permanecesse aonde está, Deus teve que criar uma lei chamada lei do quê? Da gravidade. Sabe, com a lei da gravidade tudo se mantém no seu devido lugar. Mas existe uma lei que ela pode vencer, então, essa lei da gravidade, que é a lei da aerodinâmica. Talvez você já ouviu isso lá no cursão. Ela é uma lei que vence a lei da gravidade. Você já viu um avião decolar? Eu não sei se você sabe, mas tem aviões que, quando carregados, eles chegam a 60 toneladas. Uau! Você já viu o que acontece? A lei da gravidade deixa de existir
quando o avião está lá em cima? Não, ela existe. Mas existe essa lei que é superior, que é a lei do quê? Da aerodinâmica. E essa lei, então, faz com que esse avião, com tantas toneladas, como eu falei para você, ele tem o poder de continuar indo a 900 km por hora. Se porventura aquele piloto desligar, não sei se é desligar ou desligar, não sei como é que funciona, mas se ele decidir fazer isso, o avião lá de cima vai despencar, porque ele vai perder para a lei da gravidade. Sabe, a nossa vida cristã, irmãos, precisa ser como a desse avião, sabe, como essa fé da aerodinâmica que vai e não para por nada, e vence a lei do pecado, vence a lei da incredulidade, que é essa gravidade que muitas vezes nos tira do lugar do favor, e nós deixamos de viver os planos do Senhor para as nossas vidas. Como eu falei para você, é uma nova medida de fé. Existe uma lei superior a essa, a lei da incredulidade, a lei da morte, é a lei da vida, que é a lei, né, dessa fé que eu estou falando para você. É essa lei que vai fazer com que você acesse vitória, que você acesse a cura, a paz, que é a lei da fé. Então você precisa operar, irmãos, nessa lei da fé. E a lei dessa gravidade, da incredulidade, não vai mais fazer parte da sua vida. Amém? Rompa com essa lei que tem travado você muitas vezes, que tem feito você deixar de experimentar o que o Senhor tem preparado para você. Sabe, uma vez que você decidiu crer em Deus, vá até o fim. Decida não olhar para trás. Sabe, decida a não ficar olhando para as coisas que estão à sua volta. Hebreus 1, verso 3 diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Observe, irmão, tudo que pode ser contemplado no universo foi criado então pela palavra do Senhor. Deus usou apenas a palavra. Então que o Espírito do Senhor, irmãos, nesses dias, nos leve então a buscar, a ouvir a palavra do Senhor, para que possamos crescer em fé. A sua fé vai te levar para vitórias em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos nessa noite e você colocasse todas as suas expectativas no Senhor. Sabe, quando o pensamento natural chegar a dizer para você assim, ó, não vai dar certo, você vai declarar, vai dar certo sim. Quando o pensamento natural vir e vai falar para você, olha, nessa pandemia as coisas vão faltar, você vai dizer, não vai faltar. Não vai faltar. Sabe, quando vir esse sentimento de falta, você vai declarar o que a palavra de Deus diz: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Quantos irmãos tocam aqui? Eu queria que você começasse a falar para o Senhor: Senhor, eu decido viver a partir de hoje uma nova medida de fé. Eu decido colocar os meus olhos em coisas grandes, mas primeiramente os meus olhos estarão no Senhor. A lei que vai operar na minha vida a partir de hoje é a lei da fé. Oh, Espírito do Senhor,